igreja. E as pessoas passavam, era uma casa, e na verdade aquela casa não tinha visibilidade por causa daquele limoeiro. E as pessoas pensavam que aquilo era uma casa comum e na verdade aquilo era uma casa de oração. Aí reuniu o conselho e disse: meus irmãos, a gente vai ter que cortar esse limoeiro. Os velhinhos do lado do conselho quase que tinham um treco e caíam diante de mim. Um deles virou para mim e disse: pastor, esse limoeiro está aqui desde que a igreja é a igreja. Pastor fulano tal veio aqui e plantou limoeiro. Limoeiro tem crescido aqui, pastor. Passou pastor fulano, passou pastor fulano, passou pastor fulano e deixou o limoeiro. Passou pastor fulano, passou pastor fulano, passou pastor fulano e deixou o limoeiro do mesmo jeito. Até que está aí assim até hoje, frondoso como o senhor vê. Agora vem o senhor aí que quer cortar o limoeiro. Eu falei: mas irmão, mas não dá para ver a placa da igreja. Aí um Deus montou lá e falou para mim: pastor, mais depressa vai você embora do que esse limoeiro. Falei: misericórdia. Eu falei: bom, então já que vocês não vão ajudar a cortar o limoeiro, vou ter que cortar eu sozinho mesmo. Aí marquei um dia lá, para ir lá cortar o limoeiro. Aí vou lá eu com a machada, os velhinhos estão tudo lá me assistindo. Eu e minha esposa. A minha esposa ficou só me assistindo também, não me ajudou não. Aí eu pego na machada e eu estou lá, pau, e vem, ai, ai. Pensei: um Deus, falei para minha esposa: é melhor chamar a emergência médica, porque um Deus vai ter um treco aqui agora. Mas graças a Deus, cortámos o limoeiro e aqueles velhinhos ficaram vivos, não morreu nenhum. Na semana a seguir, tivemos 4 pessoas que nos visitaram, que passaram pela igreja e viram a placa da igreja. Nunca tinham visto antes, por causa do bendito do limoeiro que estava lá. Alguns daqueles velhinhos do conselho acabaram saindo da igreja. Fui lá, fiz o meu trabalho de pastor. Fui lá, visitei. Disse: meu irmão, não é assim que as coisas são. Você está errado. Pastor sou eu. Deus me deu direção. Aí alguns deles acabaram voltando para a igreja. Um deles disse: pastor, eu só volto para a igreja se o senhor plantar outro limoeiro. Eu falei: não, meu irmão, não vai ter mais limoeiro nenhum, não. Mas pelo menos enquanto eu for pastor. Mas naquele ano, meus amados, o primeiro ano foi um ano terrível para mim. A irmã mais nova tinha 52 anos de idade. Aí eu pastoreava a congregação e dava um auxílio lá na sede. Aí sempre que o meu irmão ficava doente, o pastor falava para mim: olha, meu filho, vai lá, ora pelo irmão que ele está enfermo lá no hospital. Meu irmão, eu ia lá, orava com toda a fé que eu tinha no coração. Aí, no dia seguinte, alguém da igreja, ou uma irmã da igreja, ou o pastor da igreja, ou uma pessoa de família ligava para mim. O pastor normalmente ligava para mim, o pastor principal, dizia: meu filho, você foi lá? Fui, pastor. Orou? Orei, pastor. Orou com fé? Orei, pastor. Pois é, morreu, irmão. E no primeiro ano de ministério, meus amados, em 12 meses eu fiz 14 funerais. Nossa! Eu ia lá, orava com fé, orava por cura, e o bendito abençoado morria. Não preocupa não. Depois disso eu já orei por gente que ficou viva. Está viva até hoje. Imagine que a pastora Tine aqui é testemunha. Já orei por ela, está viva aí. Mas aquele primeiro ano, meus amados, foi um ano terrível. E eu dizia: Senhor, por que o Senhor me trouxe a um tempo como este? Senhor, um tempo de tanta luta, um tempo de tanta dificuldade. Aí eu ia lá, eu tinha e tenho, que é viva até hoje, graças a Deus. Minha avó, 92 anos, da escola bíblica dominical na Igreja Batista. Com 92 anos. 65 anos de caminhada com Cristo. Que exemplos, que referências tremendas que nós temos. E a minha avó, me lembro que num desses tempos, ela estava assim meio adoentada. Eu disse: vovó, eu vou orar pela senhora. Ela falou: não, filho, não ora por mim, não. Essa onda que você anda, ainda eu vou encontrar Jesus mais cedo do que eu pretendo. Então a minha própria avó já não estava nem querendo a minha oração. A minha esposa, pela misericórdia de Deus,
A gente orava juntos e ela dizia: amor, para andar contigo a pessoa tem que ter a vida em ordem com Deus. Eu falava: por quê, querida? Ela falava: porque olha, para orar contigo é preciso ter fé, viu? Porque olha, se eu não estivesse aos pés do Senhor todo dia, eu tinha medo de orar com você. Por quê, meu amor? Porque com essa unção que você anda, mandando todo mundo para a glória, capaz de você ficar viúva aí qualquer dia desse. Não foram dias de prova. Eu perguntava: Senhor, mas por que o Senhor me manda aqui? Se eu tanta igreja para o Senhor me colocar, o Senhor justamente me coloca numa igreja onde eu tenho que fazer 14 funerais num ano. Tenho que mandar 14 benditos para a glória. E aí a família fica: pastor, por que aconteceu? Pastor, o que aconteceu? E eu com vontade de falar: minha irmã, pergunta para Deus. Eu que sei por que aconteceu. Mas ele falava: não, Deus tem os seus desígnios, Deus tem os seus caminhos, e os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. E sabe, foram dias terríveis. Aí o meu pastor, estou brincando hoje com isso, mas foram dias terríveis. Os irmãos não estavam querendo mais minha oração, meus irmãos. O pastor falava, quando os irmãos estavam no hospital, o pastor falava: não, vou enviar. Aí o pastor disse: não, pastor não tem outro não para mandar. Foram dias terríveis. Eu perguntava: Senhor, mas por que isso? E o Senhor disse claramente: porque há um tempo de amadurecimento. Há um tempo de amadurecimento. E foi um tempo, meus amados, em que Deus lidou com o meu caráter e me amadureceu de tal forma que eu aprendi a lidar com a dor, porque eu era muito jovem, 20 anos. Imagine fazer 14 funerais num ano. Foram dias terríveis. Ter que consolar famílias. Ainda eu mal tinha acabado de consolar uma, já tinha que estar consolando a outra. E Deus estava dizendo: são dias em que eu estou moldando o teu caráter, aperfeiçoando o teu ministério, amadurecendo a tua vida para coisas maiores. Aleluia.